Bom, a gente está aqui no estúdio com o nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, até para ponderar esses dois lados. Analistas dizendo que o governo poderia cortar mais gastos, criticando os pontos onde haveria, por exemplo, fim de isenção em alguns investimentos. Ao mesmo tempo, a gente viu um representante do governo ali na Câmara dizendo, sim, o governo está cortando gastos, prevê um contingenciamento de 20 bilhões. A gente sabe que esses contingenciamentos são feitos de forma emergencial, Sim. Não é algo planejado. Não é algo pensado e, principalmente, permanente. É aquela emergência porque gastou muito antes, exagerou no fim de semana, vamos cortar agora. Talvez não seja assim que funcione, mas talvez o Fernando Nakagawa fale disso muito melhor do que eu e certamente ele fala. Para começar então, Naka, onde poderia haver um corte de governo, nos gastos do governo, como todos aqueles especialistas apontam? Boa noite. Boa noite, Márcio. Há vários pontos em que o próprio governo, o ministro Fernando Haddad, nesta reunião ontem à noite, Márcio, apresentou aos deputados e aos senadores, teve uma apresentação ali de uns 15 slides, onde, de maneira muito surpreendente até para algumas pessoas em Brasília, ele apontou para algumas possibilidades de corte de gastos. Mas a discussão foi interessante, porque a apresentação, ela mostrava apenas onde o governo está gastando mais, sem necessariamente mostrar como cortar os gastos. Então, aparentemente, o ministro ajudou no diagnóstico, que já é feito de maneira muito comum pelos economistas, apontando onde a tesoura poderia agir. E onde o ministro mostrou? A gente separou aqui 4 pontos apresentados pelo ministro Fernando Haddad como sendo focos de atenção, porque o gasto cresceu muito. Começamos pelo BPC, que é o benefício de prestação continuada. Houve uma curva absolutamente diferente do histórico a partir de meados de 2021, quando os critérios foram alterados e agora é muito mais fácil, na visão do governo, obter o BPC, que é um salário mínimo, é bem maior do que o Bolsa Família. Outra possibilidade apresentada pelo ministro Fernando Haddad, ele só fez o diagnóstico, não apresentou sugestões, é alterar o ritmo do aumento do Fundeb, o Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Básico, que também teve uma curva ascendente bastante forte nos últimos anos. Outros 2 itens citados, o Fundo de Participação para Estados e Municípios, FPE-FPM, que também cresceu bastante nos últimos anos, além das tão conhecidas emendas parlamentares que já superam 50 bilhões de reais por ano. O ministro, Márcio, só deu o diagnóstico, não trouxe nenhum remédio. Então, é como se fosse o laboratório. Ele só mostrou, olha, aqui tem problema, aqui tem problema, aqui tem problema, olha como piorou este indicador. Mas ele não trouxe nenhuma sugestão. Especialmente na questão das emendas parlamentares, a gente sabe qual seria a solução que colaboraria bastante. Só esse ano, 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. O deputado Lindbergh Faria se gabou de 20 bilhões, quase 30 bilhões de gastos. Aqui tem 50 em emendas. E o ministro não sugeriu nada nesse ponto especificamente de como fazer para tirar um naco disso. Não sugeriu, e aí a leitura que há em Brasília depois dessa reunião é: o ministro trouxe o diagnóstico e botou a batata quente da decisão do trabalho do bad cop, né, do policial mau, para o Congresso Nacional. Então será o Congresso Nacional que vai ser o autor dessa história. Agora a gente separou uma outra tela, Márcio, para mostrar o que foi proposto. Concretude, o que nós sabemos até agora e quem vai pagar a conta. Boa. Então a gente começa pelas bets. Aumento do imposto ali pago nas receitas de 12 para 18. Quem vai pagar? As próprias bets. Como? Com menor lucro, menor margem. Outro item, uma sopa de letrinhas, LCA, LCI, que são maneiras de captar dinheiro para o agronegócio e para o mercado imobiliário, assim como as CRAs e CRIs. De 0, são investimentos hoje que são isentos, se você investe nesse tipo de papel, não paga imposto de renda, subiria para 5. Quem paga isso é o investidor. São vocês, somos nós que investimos nesses papéis. Como pagaria? Com menor rentabilidade. Também tem CSLL, que é tipo um imposto de renda das fintechs. Subiria do mínimo de 9 para 15, aí isso afetaria o lucro das fintechs e elas dizem que isso pode reduzir o acesso a serviços bancários. E para terminar, também foi sugerido ali, aí com concretude, corte nos benefícios tributários. Em 10%, daria 50, 70 bilhões de reais. Quem pagaria? As empresas. Como? Com menor lucro ou aumento de preços. Se for, por exemplo, uma empresa que tem benefício hoje e produz algum item que você compra, o valor desse item pode subir porque a empresa vai pagar mais imposto. Agora, tudo isso aqui tem que passar pelo Congresso Nacional. Sim, tem que passar pelo Congresso Nacional. E a sinalização, por exemplo, na sopa de letrinhas das LCAs, LCIs, CRIs e CRAS,
foi absolutamente clara. O Congresso é contra aumentar este imposto, retirar a isenção.